Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 8 da disciplina de Estrutura de Direitos. Bom, vamos lá. Na aula 7, na aula anterior, nós tratamos do tema de direito público e de direito privado. E eu falei, olha, depois que nós superarmos essa aula, que foi até uma aula bem rápida, falei, nós iremos falar sobre os principais ramos do direito, porque é nos ramos do direito que nós encontramos quais são de direito público e quais são de direito privado. Aí você volta a lembrar, tá? Lembre-se do que eu expliquei na aula 7, que o ramo de direito público é aquele que interessa a coletividade, é o bem comum de todos. E o ramo de direito privado é aquele que diz respeito ao interesse dos particulares, do qual a vontade destes se sobrepõe, pois não tem um interesse coletivo sobre a causa, tá bom? Então hoje aí nós vamos enfrentar, se não me falha a memória, vou dar um zoom aqui, mas se não me falha a memória serão 4 temas, 5 temas, ok. Então nós veremos 5 ramos de direito, começando pelo direito constitucional. A disciplina de direito constitucional, a todo tempo eu tenho falado com vocês sobre ela, desde o início. E quando eu falei, inclusive, sobre direito público, a principal disciplina de direito público é a disciplina de direito constitucional. O direito constitucional regula a estrutura fundamental do Estado e determina as ações dos respectivos órgãos, ok? Então, o direito constitucional regula a estrutura fundamental do Estado, tá? Como é dividido, e inclusive em posterior aula eu explicarei isso para vocês, se eu não me engano na aula 9 ou na aula 10, tá? Um pouquinho, falarei a respeito de divisão. Tá? Então, como é dividido e quais as funções de cada órgão. Olha, qual que é a função do governo? Qual que é a função do município? Qual que é a função do prefeito? Tá? Qual que é a função do Superior Tribunal de Justiça? Quais são as funções dos tribunais regionais? Dos tribunais de justiça, perdão, estaduais, tá? Então, as normas referem-se à organização fundamental do Estado e regem sua estruturação. Como que o Estado deve ser constituído, tá? Como o Brasil em si ele é constituído? Nós vamos ver isso daqui 2 aulas, ok? Para quem está acompanhando só via EAD, nós veremos, a exemplo de Brasil, como nós somos constituídos e o seu funcionamento, né? E o funcionamento dos órgãos, além das relações mantidas com os cidadãos. Então, observa, direito constitucional, estrutura fundamental do Estado, suas funções, além das relações com os cidadãos. Então, lembre-se que é lá na Constituição Federal que nós temos presentes os nossos deveres e direitos, né? Inclusive no que diz respeito aos nossos direitos, são os deveres do Estado conosco. O Estado tem o dever de nos fornecer segurança, o dever de nos fornecer saúde, o Estado tem o dever de nos fornecer educação. Então nós sabemos que isso é nosso direito, ok? Ocupa o ponto mais alto da hierarquia nas normas jurídicas. Pessoal, lembra da aula chamada Hierarquia das Normas Jurídicas? Acho que 2 ou 3 aulas atrás, tá? Em que eu falei sobre a hierarquia das normas. Qual possuía mais poder sobre as demais? E quem estava no topo da pirâmide? No topo da minha prateleira, tá? Quem estava lá era a Constituição Federal. A Constituição Federal é a base. Constituição Federal é a base do direito constitucional, ok? Então ocupa o ponto mais alto da hierarquia das normas jurídicas, é a mais forte, é a mais poderosa, é a mais importante. Por isso, recebe nomes que indicam tal posição de ápice na pirâmide de normas. A pirâmide eu apresentei a vocês na aula em que eu falei de hierarquia, tá? Os nomes que ela recebe, você pode escutar, falar por aí e não vai estar errado falarem, tá? É lei suprema, lei maior, carta magna é o mais comum de todos, tá? A Constituição Federal vigente hoje, que nós ainda respeitamos, foi promulgada em 5 de outubro de 1988,
ela é um ano e pouquinho mais velha que eu, tá? Ela vai fazer 32 anos, 32 anos ela vai fazer, tá? E é considerada a Constituição Cidadã, não somente porque resguarda uma série de direitos individuais, mas também porque o Brasil vinha de uma ditadura militar. Só queria chamar a atenção para vocês, tô com uma coceirinha no nariz, né? Até parece um toque, mas não é não, é uma coceirinha. Queria chamar a atenção para vocês nesse tema. Resguardam uma série de direitos individuais. Falar em direitos individuais, vou até marcar aqui, tá? É falar de direitos humanos, tá? Os direitos humanos em si, o estudo da disciplina de direitos humanos, ele viveu 3 momentos históricos, dos quais, né, o último deles, tá, é o estudo dos direitos individuais. É o momento em que a vontade individual do cidadão passa a ser assistida pela Constituição Federal, o que antes não existia. Então, se você já teve aula de direitos humanos, talvez a professora tratou com vocês. Eu sei que é a professora Camila, se eu não me engano, que neste momento está lecionando direitos humanos, tá? A Constituição Federal de 88, ela fala isso, tá? Ela é uma Constituição individualista, tá? Ela é uma Constituição que resguarda os direitos individuais que antes nem sempre vinham sendo resguardados. E também porque vem de uma ditadura militar. Vale lembrar que as 2 últimas Constituições Federais, anteriores à de 1888, que está em vigor, foram constituições ditatoriais, ok? Então aqui um breve relato sobre direito constitucional. Seguindo para direito administrativo. É o ramo do direito dedicado ao estudo dos princípios, dos conceitos e regras jurídicas reguladoras da atividade estatal, ou seja, da administração pública, e os seus respectivos órgãos e agentes públicos na busca do bem comum. Na busca do bem comum. Chama atenção para você que são os princípios, conceitos e regras, tá, reguladoras da atividade estatal. Eu não estou tratando mais da estrutura, tá? Eu estou tratando da atividade estatal, ok? Qual órgão vai ser responsável por o quê? E olha, se nós pararmos para pensar, o Brasil tem inúmeros órgãos, ok? Prestadores de serviço, terceirizados, vinculados, de qualquer maneira. A gente para assim em 10 segundos e lembra vários à cabeça. Exemplo, meu pai trabalha no IAGRO, que é a agência estadual, né, se tratando de direito administrativo, de sanidade animal. E o meu tio é da Embrapa, tá? Embrapa é o instituto, não é o instituto. Me fugiu o significado da sigla, tá? Só que é de pesquisa animal e agrícola federal, tá? Aí já é nível de governo federal, tá? Existe também, me veio à cabeça rapidamente, Banco do Brasil, tá? Que é uma agência 100% federal. A gente também pode lembrar o Correios, 100% da União, tá? Aqui alguns exemplos de entidades, tá? De agentes ou de órgãos públicos que nós sabemos que tem ali a sua administração regulada por meio do direito administrativo. É o direito administrativo que vai falar assim, olha, Correios, você tem que funcionar assim, 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 assado. Olha, Banco do Brasil, você tem que funcionar assim, assim, assado. Olha, Embrapa, você tem que funcionar assim, assim, assado. Olha, coisas interessantíssimas sobre direito administrativo. Eu sou muito amigo do meu tio, que é da Embrapa, ele é irmão do meu pai. E ele vem aqui e ele estava me explicando que para você chegar ao cargo de chefe a nível nacional da Embrapa, você tem que ter, parece que, 25 anos de casa. Ou seja, de serviço prestado só no órgão da Embrapa. E você já tem que ter ocupado todos os órgãos de direção e inferiores hierarquicamente. Então, assim, regras, tá, daquela agência, tá? Regras daquela agência, regras jurídicas reguladoras daquela agência. Espero que fique claro aqui para você um dos exemplos aí de direito administrativo. Constitui o objeto do direito administrativo
a norma jurídica que disciplina a atividade estatal e toda a estrutura de qual serve o Estado ou administração para a busca de seus fins. Artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de julgamento de discriminação. Pessoal, exemplo aqui, então, qual é o objeto do direito administrativo? É o meio pelo qual eu vou conseguir atingir o objeto regulando a atividade do Estado. Tá? As atividades estatais, a nível de município, de Estado, de União, tá? Ou de qualquer outros órgãos federados com administração direta ou indireta, concessões, eles não estão largados e quem assume o órgão faz o que quiser, tá? Existe uma pré-regulação, tá? E o direito administrativo está aí para isso. Regula a organização e o funcionamento da administração pública. As normas referem-se às relações dos órgãos de Estado entre si ou com os particulares. Observação então aqui, tá? Regulam as normas dos órgãos entre si ou com os particulares. É muito interessante você saber, tá, que quando eu estiver falando de direito administrativo, ela regula toda a organização do órgão com ele e com outros órgãos, sua comunicabilidade, hierarquia, dependência, como vai fazer o uso do que possui para tal coisa, bem como com o terceiro, com a pessoa física, com o contribuinte que é interessado, ok? Esse direito estabelece as bases para a realização do serviço público, isto é, a atividade estatal dirigida à satisfação das necessidades coletivas, a minha, a sua, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da instituição, tá? Que somos contribuintes, que somos consumidores do serviço. Ainda ontem, eu estava aqui em casa durante a chuva, a exemplo, tá? Fiquei revoltado. Por quê? Até fiz um post no Instagram, mas propositalmente para deixar registrado. A energia caiu 9 vezes em 4 minutos. Tá? Então, há que se observar a responsabilidade do órgão que fornece energia para nós. Quem somos nós, tá? Nós somos o coletivo, nós somos o contribuinte, nós somos o coletivo que consome esse serviço público. Isso é um exemplo, tá bom, gente? Então, será que é comum cair 9 vezes? Alguma coisa? Será que é comum cair 9 vezes em 4 ou 5 minutos? Tá? Então, isso é um exemplo. E aí você fala, não é. Então, reclame a ANAEL, a Agência Nacional de Energia, de Elétrica, não, de Energia, ANAEL, uma coisa assim. Agência Nacional de Energia. Eu vou e faço a minha reclamação, tá? Se eu estiver insatisfeito, ok? É para isso que servem as agências regulamentadoras. Tá insatisfeito com o serviço de telefonia? Reclame a Agência Nacional de Telefonia, que eu também não vou me lembrar, ANAC, se eu não me engano, agência? Não é a ANAC. A ANAC é de aviação civil, mas tem a agência ANAC e nós fazemos as reclamações no que diz respeito a quando o consumidor ele é o tripulante não, né? O consumidor de serviço de voo, tá? O passageiro. Ótimo, bem lembrado, ok? Então reclame a Agência Nacional responsável por regulamentar aquela atividade. A atividade exercida com a finalidade, tá, de satisfazer o nosso consumo, o consumo da coletividade, ela não pode ser prestada de qualquer maneira, ok? Então, seguindo, principais legislações a exemplo de direito administrativo: Lei de Licitação e Estatuto do Servidor Público. Lá em cima, quando eu falei de direito constitucional, principal legislação, Constituição Federal, tá? Aqui, principal legislação, Lei de Licitação. O agente público ou aquela instituição, aquele órgão, ele não pode olhar alguma coisa que ele achar interessante e já optar por comprar, tá? Ele tem que respeitar as diretrizes
da lei de licitação, que é a Lei 8.066, que esse ano foi substituída por uma nova lei de licitação, mas que neste momento as duas possuem vigor. Por um período de 6 meses, quando a Lei 8.066 vai deixar de existir, abrindo um espaço apenas para a lei que acabou de chegar. Outro exemplo, Estatuto do Servidor Público. Servidor público, ele não pode fazer o que ele bem entender. E outra, se ele fazer algo errado, no Estatuto do Servidor Público está descrito quais são as possíveis penas para serem aplicadas a ele. E se houver, como ocorrerá o processo. Tá? Não é porque aquela história, né? Bom, mas o chefe do departamento do órgão não gosta do José e já vai aproveitar e exonerar ele. Não é bem assim. E se tentarem fazer assim, busquem um auxílio jurídico, porque o direito administrativo está aí para isso. A lei precisa ser cumprida. Ok? Pessoal, vamos para o próximo tema, direito do consumidor. Direito do consumidor é o ramo do direito privado. Os dois acima eram o ramo do direito público, aqui nós falamos do ramo do direito privado, que estuda as relações de consumo entre fornecedor, que é aquela pessoa que entrega um bem ou presta um serviço, e consumidor, que é quem compra. Tá? O consumidor é quem compra. Relação de consumo é a relação existente entre o consumidor e o vendedor na compra e venda de um produto ou na prestação de serviço, ou seja, é um vínculo jurídico entre o consumidor e o fornecedor que se estabelece pela aquisição ou utilização do produto, tendo em vista que aquela pessoa que compra, que adquire, a qualidade de destinatário final é quem é o consumidor e quem realiza a venda ou presta o serviço é quem é o fornecedor. Então eu chamo a atenção para a relação jurídica. Quem compra um produto, quem compra um serviço, está de um lado. E a relação começa a se estabelecer. Ela começa a se estabelecer até o vendedor ou prestador de serviços. Essa pessoa que vende, ou que entrega, ou que presta o serviço, tá? Que entrega o serviço, ou que presta o serviço, entre ele e o comprador, nós temos este vínculo, tá? Tudo que acontecer aqui durante este vínculo tem e há que estar amparado pelo direito consumidor. Agora, observação, para se falar em direito do consumidor, nós precisamos falar então do quê? Destinatário final. Então, o consumidor sempre será o destinatário final. Não acredite se caso, exemplo hipotético, o Fernando tem uma loja e ele adquire 10 iPhones, mas um veio com defeito. E ele compra esses celulares para revender. Não vai ele achar que ele é consumidor, porque ele não é consumidor final, porque ninguém compra 10 iPhones de forma alguma. Tá? A relação que ele possui com o fornecedor já é outro. O vínculo dele com o fornecedor já é outro. Cuidado para não fazer essa confusão, tá? Até porque hoje é muito comum, né, as pessoas estarem entrando nesse meio digital para entregar serviços e produtos pela internet, ok? Mas tem que ver até onde essa pessoa que está comprando, ela é consumidora. Ela só será consumidora se for a destinatária final. Se não for, tudo bem. Imagine só que eu comprei um Kit Kat e consumi, né? Comprei para mim comer, eu sou o consumidor, o destinatário final. Mas eu posso ter comprado 30 Kit Kats e na minha situação de vício, eu comi todos. E eu sou o consumidor final. Exemplo, tá, gente? Só que vamos supor uma segunda hipótese. Eu tenho uma mercearia de bairro, eu comprei os 30, mas na verdade é para revender. Eu já não sou mais o consumidor, porque eu não sou mais o destinatário final. Ela vai vir até mim e depois eu vou distribuir, tá, esses chocolates para os seus consumidores finais de fato. Consumidor, então, é toda pessoa física ou jurídica. Atenção! Pode ser consumidor pessoa jurídica. Tem gente que acha que não, mas pode. Tá? Porque vocês já estudaram, se não estudaram devem estar cientes ou vão estudar, que a pessoa jurídica, ela possui personalidade, então ela pode ser consumidora, ok? Ela pode consumir um serviço, ela pode utilizar um produto, ok?
desde que seja como destinatário final. E o fornecedor não necessariamente tem que ser PJ. O fornecedor pode ser pessoa jurídica, tá? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica de direito privado, de direito público. Exemplo de pessoa jurídica de direito público, Banco do Brasil. E se você é correntista lá, você é um consumidor de serviço bancário do Banco do Brasil. Vou repetir, agora mais lerdo. Você é um consumidor de serviços bancários do direito de serviços bancários do Banco do Brasil. Consegue entender? Desde que o banco, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física, distribua, ou comercialize, ou preste serviços, ela é considerada, caracterizada como fornecedor. Atenção também a demais verbos que estão inseridos no Código de Defesa do Consumidor com uma intenção. A intenção é evitar a fuga, tá, do fornecedor de suas responsabilidades. Os verbos são que desenvolve a atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, exportação, distribuição, comercialização ou prestação de serviços. Então nós temos 10 verbos para tentar abraçar o maior número de pessoas possíveis, para colocar num balaio para falar, olha, vocês são consumidoras sim. Não tentem aqui fugir de sua responsabilidade. Ok, pessoal? Principais legislações no que diz respeito a direito do consumidor é o próprio Código de Defesa do Consumidor, tá? Que junto com o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que estabelece: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Ou seja, o que ele faz? Ele remete a responsabilidade para o Estado. Fala, olha, Estado, promova aí a defesa do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, amparado pela Constituição Federal, são as principais legislações no que diz respeito a direito do consumidor. Vamos falar aqui agora de algo que todo mundo gosta, né? Direito penal. Eu até lembro que eu falei um pouquinho de direito penal ali no final de uma aula 3 ou 4, tá? Direito penal tipifica, define e determina os tipos de sanções e medidas de segurança aos atos considerados ilícitos penais. Então observa, tipifica, falei isso na sala de aula, define o que é e determina os tipos de sanções, ou seja, as penas. Ou seja, matar alguém. Depois ele fala o que é matar alguém, exemplo que eu utilizei em sala de aula. Qual que é a pena por matar alguém, tá? E as medidas de segurança aos atos considerados ilícitos penais. As suas normas regulam a atuação do Estado no combate ao crime sobre forma de prevenção e repressão. Queria chamar atenção para essas duas palavrinhas, tá? O direito penal, assim como eu já falei também anteriormente nessa sala e em outra, ele tem duas vertentes. Primeiro é de prevenção. Vou utilizar com vocês um exemplo que inclusive é muito recente no nosso dia a dia. É a responsabilidade penal nossa se durante esse período de proibição de sair de casa, que estamos vivendo até as 16 horas, a ideia, tá, da lei, em seu artigo 268, se eu não me engano, do Código Penal, ela diz, olha, é crime se você sair de casa, quando as autoridades, não é sair de casa, né, mas você sendo orientado por administração pública, vier a sair de casa, pode arcar com as penalidades previstas no Código Paraná. Então a ideia primeira é prever, é que para o cidadão, para que ele olhe para o Código Penal, para que ele olhe para a existência da pena, ele fala assim, bom, eu vou me resguardar em casa durante o toque de recolher, após as 16, porque eu sei que se eu for pego na rua, eu posso responder processo crime e ter que acabar pagando pela pena, tá? E tem a pena de prevenção de até 1 ano, se eu não me engano, tá? Então a primeira ideia é que isso soe para mim, mas psicologicamente, que isso soe para mim, tá? Como uma ideia ética e que em razão disso
eu não faça, eu não saia. Agora a segunda ideia, a segunda vertente já é a repressão em si mesma, tá? Ou seja, eu não estou nem aí. Acabou a cerveja, mas o meu primo tem na casa dele. Eu vou lá buscar, ele mora lá no centro, eu vou lá buscar. Pego o carro, vou lá buscar. Pego a cerveja e volto. Chegando em casa, eu sou abordado pela polícia, perguntando onde eu estava. Falo que fui lá buscar e venho voltando com essa cerveja. Mas já estava em horário de toque de recolher. Sou conduzido à delegacia, onde é lavrado o auto em flagrante, boletim de ocorrência, né, na verdade, tá? É comunicado boletim de ocorrência, e eu vou ali passar a responder processo crime, vai ser instaurado o inquérito policial e posteriormente processo crime, até ruminar em uma pena, ok? Observa, a primeira ideia de prevenção eu podia, era só não cometer o crime, mas como eu não respeitei, então agora é repressão. Eu serei reprimido para que no próximo eu não faça. Ora, será que amanhã às 16 horas eu vou ter a mesma cara de pau de estar por aí na rua? Será que eu vou ter essa coragem? Tá? Então ela possui essas duas formas, prevenção e repreensão. Principais legislações, Código Penal, lá estão previstos todos os delitos, ok? Código de Processo Penal, já falei disso em sala de aula, tá? Sobre normas procedimentais, então no que diz respeito a delitos, tá? A crimes, é Código de Processo Penal que prevê. Lei de Contravenção Penal é o Decreto-Lei 3688, que prevê delitos de menor potencial ofensivo. E por fim, Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a Lei 7210, que trata especificamente de como vai ocorrer o cumprimento da pena. Como vai ocorrer a progressão, a regressão, como eu vou mudar de regime, como vai ser feito o cálculo, tá? Como vai ser realizado todo esse acompanhamento durante o cumprimento da pena. Tá bom, pessoal? E agora, o quinto e último, ok? É direito processual. Então, regula o exercício do direito de ação, assim como a organização e o funcionamento dos órgãos judiciais. Sempre que nós falarmos de direito processual, nós estamos regulando o direito de ação. Ou seja, quem possui o direito de ação, tá? Como essa ação ela é organizada nos órgãos responsáveis, vez que existem várias jurisdições, justiça militar, justiça civil, justiça estadual, juizado especial civil, juizado especial federal, juizado especial criminal, tá? E como isso vai funcionar? Olha, eu tenho direito de ação. Ok, mas é só procurar um advogado e protocolar? Alguns delitos eu não preciso de advogado. Outros, mesmo que eu queira apresentar um advogado, não pode. É necessário o Ministério Público. Tá? Então, o direito processual é isso, é regular o exercício do direito, do direito de ação, de propor ação, a sua organização e como isso vai acontecer em cada órgão judicial, porque são vários órgãos que têm essa competência, tá? Que têm essa jurisdição para receber as ações. Suas normas disciplinam os atos judiciais, tendo em vista a aplicação do direito caso a caso, ou seja, no caso em concreto. Então, as suas normas disciplinam todos os atos judiciais. Bom, vou até colocar em marca-texto também, eu não gosto porque senão eu acho que tudo fica importante durante a aula, mas isso é de suma importância, tá? O direito processual, as suas normas disciplinam todos os atos, desde o momento em que eu protocolo, o processo passa por um procedimento de triagem, aí fala, ok, a pessoa que protocolou realmente tinha poderes para protocolar e o dono da ação realmente é uma pessoa que nunca propôs essa ação e ela tem esse direito. Vamos receber. E agora nós vamos intimar outra parte e vamos respeitar o prazo para que essa outra parte se defenda. E depois, o que nós vamos fazer? Vamos marcar audiência. E se não deu nada, então vamos fazer instrução. E vamos abrir prazo para alegações finais. E agora? Agora vamos aguardar a sentença. Olha, a sentença não é o que eu esperava. E o prazo para recorrer? Intima lá a pessoa que entrou com a ação, o autor. Intima o autor para ele recorrer. E por aí vai. Então, direito processual, norma jurídica processual, falei com vocês em sala de aula, tá? Ela disciplina todos os atos processuais.
É o ramo que se dedica à organização e que regula a atividade jurisdicional do Estado para aplicação das leis a cada caso. Então é assim que nós regulamos a aplicação da lei caso a caso, de acordo com a jurisdição do Estado. Olha, eu sou militar. Eu cometi um delito, primeiro eu vou ver se o delito que eu cometi na qualidade de militar. Isso é um exemplo, gente. Não dá para mim explicar todos. Eu não tenho todo esse tempo. Vocês não têm, na verdade, tá? Se for na qualidade de militar, ok. Então eu vou responder na justiça militar. E aí a justiça militar vai me aplicar as penas conforme dispõe o Código Penal Militar. As penas dispostas, ok? E por aí vai, caso a caso. Principais legislações no que diz respeito a direito processual, até outros assuntos aqui, eu acabei focando um pouco em delitos, mas direito processual civil, tudo que diz respeito a processo civil está no direito processual civil, vulgo CPC. Direito processual penal, todo o trâmite processual está no Código de Processo Penal. E direito processual trabalhista, o seu trâmite está na consolidação das leis do trabalho, que vocês conhecem como CLT, em aplicação subsidiária do CPC. Tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado a todos que estiveram comigo até aqui, tá? Agora, hoje nós tivemos esse privilégio de assistir e escutar sobre 5 ramos do direito. Na aula seguinte nós vamos falar sobre mais 4 ou 5 na aula 9, tá bom? Eu agradeço muito por vocês estarem aqui e aguardo todos vocês na próxima aula. Um abraço e até lá.